Chegou a hora de falar sobre cirurgia plástica. Com vocês, uma expert nesse assunto. Doutora Jorge Machado, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje nossa entrevista é Teen. Vamos falar para os adolescentes que estão nos vendo agora, porque tem muitos adolescentes procurando cirurgia plástica, né? Nesse mundo aí de muita internet, de uma velocidade imensa de informações, muitas blogueiras, muitas digital influencers. Isso tudo tem trazido mais meninas e meninos aqui para o consultório? Sim, com certeza. Inclusive, esse é até tipo um problema com os pais, né? Porque as crianças começam a pedir muito cedo, né? Telefone, cirurgia, tudo por causa das mídias sociais, né? Então, acaba que muda todo o hábito da nossa sociedade atual. E a gente, como pai, tem que se acostumar com esses pedidos e raciocinar em relação àquilo. Não vai deixar fazer? Não vai concretizar o sonho? Não vai? A gente fica naquele drama, né? Quais seriam, então, os conselhos para os pais, em primeiro lugar? Independente do tipo de cirurgia que adolescente ou adolescente queira fazer. Bem, a gente tem que sempre contar que o adolescente está naquela faixa de muita vulnerabilidade. Ele tem uma baixa capacidade de suportar frustrações. Ele está muito susceptível ao comentário dos outros, ele vê como os outros o veem. Então, ele sempre foi assim, na verdade, só que agora está de uma maneira muito pior, porque acaba que você se expõe para o mundo todo. Quando você se expõe, bullying, né? Todas as formas, né, de massacre, vamos dizer assim, psicológico. E quando a criança, eu chamo de criança, né, porque já pode chamar assim um adolescente, né, tá nessa fase e precisa de alguma coisa. Eu tive até recentemente um caso de uma paciente em depressão e colocou a prótese, e mesmo assim você consegue perceber que ela ainda está no momento de muita fragilidade. Não foi suficiente, né, o que os pais imaginavam e que eles ansiavam, né, por isso, era que resolvesse o problema e, na verdade, foi uma coisa que não se concretizou. Então, a gente tem que analisar muito isso. E, às vezes, já cheguei a pedir parecer de psicólogos em relação ao comportamento. Nesse caso, né, paciente muito vulnerável. Mas, na grande maioria, é apenas mesmo aquela questão de pertencer à tribo, né? Todo mundo tem silicone, eu quero silicone também. Todo mundo tem unha postiça, eu quero unha postiça também. Todo mundo tem mega hair, eu quero mega hair também. Aquela coisa de pertencimento de tribo, de grupo, de mesmos assuntos, de mesmo convívio, viver as mesmas experiências. Então, nesse caso, já conversei com psicólogos em relação à positividade da realização do procedimento, sim. Né? Como se fosse, lembra, na nossa época era viajar para Disney, né? 15 anos, todo mundo queria ou uma festa ou viajar para Disney. Se tivesse as duas coisas, então, né, nem se fala. Mas acaba que hoje existem, da mesma forma, solicitações, né, por esse público, só que mudou um pouco. Ele tem que ter o cuidado com essa questão psicológica. Se não for algo que é decorrente de um problema psicológico ou que vai agravar isso, não tem problema. Os pais com essa consciência entenderam a demanda do filho ou da filha, e aí vamos para as indicações. O que é que elas procuram mais e eles procuram mais? Bem, o que as adolescentes mais procuram é mamoplastia de aumento, ou seja, colocação de prótese de silicone, orelha em abano, rinoplastia e lipoaspiração. E os meninos? Orelha em abano, lipoaspiração. Idade? Principalmente, do que eu digo lipoaspiração, porque é assim que a gente trata a ginecomastia, que incomoda muito os meninos. O peitinho dos meninos. Exatamente. E a gente faz, o cirurgião plástico faz mais lipoaspiração nessa região. Em que idade? Com que idade meu filho pode se operar? Olha, por exemplo, orelha em abano.
A partir dos 6 anos de idade, a orelha já vai ter o tamanho normal de um adulto. Então, já pode realizar uma otoplastia desde que... Eu sempre bato nessa tecla que quem tem que querer é a criança e não os pais. Porque quem vai passar por todo o processo de dor, de pós-procedimento, é a criança. Então, ela tem que saber, ela tem que imaginar que valeu a pena. E não que foi uma coisa imposta, né? Como se fosse praticamente uma tortura você colocar fazer um procedimento sem realmente querer aquilo. Mas as crianças, elas pedem. Então, só nesse caso, assim, estético, só no caso de orelha de abano, nesse caso. Mas se for uma deformidade, algo assim? Não, deformidade em qualquer época, né? Principalmente, tipo, um lábio leporino, que seja, né? Uma deformidade. Então, quanto mais cedo você cuidar, melhor, porque acaba que a cicatriz, ela envelhece com o tempo e fica com um aspecto melhor. Mas uma ginecomastia, por exemplo, que acomete muitos meninos, 15 anos, é uma idade ótima, porque é uma idade de firmação, né? Da psique. Então, você precisa ter uma autoestima boa, você precisa estar firmado, né, em todo o contexto social. E se você tem esse pontinho que atrapalha, é muito ruim para o adolescente. Aí, nos demais, tem que ter uma autorização dos pais, se são menores? A necessidade, antes de 18 anos, sempre há necessidade. E, assim, realmente, você tem que conversar com os pais, sempre conversar com os filhos, porque em todos os procedimentos cirúrgicos há possibilidade de intercorrências, há possibilidade de alguma complicação. E isso você tem somado, né? Porque é o filho e o pai que vão sentir esses problemas, né? Então, tem que conversar bem. Essa conversa aqui no consultório, doutora, é bem boa, né? Porque a adolescente, principalmente as meninas, elas vêm com muita fantasia, acham que é aquele toquezinho de mágica, vão acordar com o peito grande e esquecem. Procedimento, né, estético. E é o salão de beleza. Exatamente. E isso é o principal. Aliás, na cirurgia plástica como um todo, é muito importante bater sempre nessa tecla, principalmente no caso de um implante. O implante é um corpo estranho. O corpo estranho tem uma infinidade de complicações inerentes ao procedimento. Entendeu? Então, sim, tem que ser bastante conversado, tem que ser entendido que é uma responsabilidade para quem está colocando. Né? Você vai ter uma coisa que não é biológico para sempre, então vai ter que ter um cuidado. Vai ter que ter uma manutenção. E pode ser que haja a necessidade de uma troca, tudo isso. Muito bem, tentamos esclarecer um pouco aqui, falamos até da parte psicológica, né? Como a doutora falou, às vezes precisa de um parecer de um psicólogo, mas todo caso deve ser analisado. Hoje a gente tem realmente essa cobrança por questões estéticas e as adolescentes que não têm tanta maturidade, né, acabam se levando para isso. Por esse lado, mas tem que ter toda a questão do equilíbrio, né, doutora? Que é o ponto principal. Exatamente. O equilíbrio manda em tudo e quem segue, né, esse caminho acaba logrando êxito. Muito bem. Beijinho, doutora. Você que está muito tim. Imagina.